pessoal, esses serão os materiais que nós vamos utilizar para a videoaula de hoje. Eu vou utilizar alguns fios, uma agulha de 2,5 milímetros, também agulha de tapeçaria para acabamentos. Vou utilizar meia pérola preta, eu vou deixar aqui na descrição a numeração. Vamos precisar de cola de silicone. E o restante dos materiais vou deixar aqui na descrição. Vamos iniciar fazendo o nó corrediço. Na sequência, vamos fazer 12 correntes. Pulo 3 correntes aqui no início. Na quarta corrente, vamos fazer ponto alto. E vamos seguir fazendo ponto alto por 8 vezes no total, sendo um ponto para cada ponto da base. Agora, aqui na última corrente, vamos introduzir a agulha desta forma e vamos fazer 5 pontos altos no mesmo ponto da base. Agora, no outro lado das correntes, vamos prosseguir fazendo um ponto alto para cada corrente da base por 8 vezes. Já vou esconder a sobra de fio. Agora, aqui na primeira alça, vamos introduzir a agulha e fazer mais 3 pontos altos. Agora, vamos introduzir a agulha de crochê desta forma na terceira corrente. Aqui, vou fazer um ponto baixíssimo. Para prosseguir, vou fazer 3 correntes. Vai contar como um primeiro ponto alto e aqui no mesmo espaço faço um ponto alto. No próximo ponto, faço 2 pontos altos
no mesmo ponto da base. Agora vamos seguir fazendo um ponto alto para cada ponto da base por 7 vezes. Agora, por 5 pontos, vamos fazer 2 pontos altos. Então, serão 5 aumentos de pontos altos. Vamos prosseguir fazendo 7 pontos altos, um ponto para cada ponto da base. Para os 3 últimos pontos, vamos fazer 2 pontos altos para cada um deles. Então, teremos 3 aumentos de pontos altos. Na sequência, vou introduzir a minha agulha desta forma, na segunda corrente, e faço aqui um ponto baixíssimo. Para iniciar, vamos fazer 2 correntes. No ponto seguinte, vamos fazer 2 pontos altos. No próximo ponto, faço um ponto alto e no seguinte, 2 pontos altos. Agora vamos seguir fazendo 7 pontos altos, um ponto para cada ponto.
Na sequência, vamos fazer um ponto alto no próximo ponto, um aumento no ponto seguinte. E vamos repetir um ponto alto, um aumento por 5 vezes no total. Siga fazendo 7 pontos altos, um ponto para cada ponto. Agora vamos fazer um ponto alto, um aumento por 3 vezes. Um ponto alto, um aumento no próximo ponto, por 3 vezes no total. Na sequência, vamos cortar o fio. Vou fazer um acabamento com agulha de tapeceiro. E para prosseguir, faça uma outra parte igual a esta. Na segunda parte, deixe uma sobra de fio para a costura. Ainda com o fio cinza, faça um nó corrediço e 8 correntes. Lace a agulha por 2 vezes, pule 3 correntes, na quarta faça ponto alto duplo. Lace e tire de 2 em 2 alças por 3 vezes. Na próxima alça, faça ponto alto. Na alça seguinte, introduza a agulha, faça ponto médio, lace e tire as 3 alças de uma vez. Na próxima corrente, faça ponto médio e na última correntinha, vamos fazer 3 pontos médios na mesma corrente da base.
vamos introduzir a agulha na próxima alça da corrente, vamos fazer ponto médio. Na próxima corrente, ponto médio. Na corrente seguinte, faço ponto alto. Laço por 2 vezes. Na última correntinha, introduzo a agulha, faço ponto alto duplo. Faço 3 correntes e um ponto baixíssimo no mesmo espaço. Com o fio na cor rosa, faço o anel mágico e 4 pontos baixos dentro do anel. Fecho o anel mágico e faço um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo. Faço uma corrente e um ponto baixo no primeiro ponto. No ponto seguinte, faço 2 pontos baixos no mesmo ponto da base. Repito a sequência de um ponto baixo, um aumento. Agora corto o fio, deixando uma sobra para acabamento. Com o fio na cor branca, faço o anel mágico e 6 pontos baixos dentro do anel. Fecho o anel mágico. Introduzo a agulha no primeiro ponto e faço 2 pontos baixos. Sigo fazendo 2 pontos baixos para cada ponto da base. Ficaremos com um total de 12 pontos. Corte o fio, deixando uma pequena sobra para acabamento e costura da peça.
Com um fio na cor preta, faça o anel mágico com 5 pontos baixos e costure sobre a primeira peça da cor branca. Agora é só costurar todas as partes na peça. Você também pode colar se preferir. Pegue a segunda base oval e vamos fazer a união das duas partes. Com a agulha de tapeceiro, vamos fazer a costura utilizando apenas as alças internas de cada um dos pontos. Nesta parte da peça, vamos colocar a orelha por dentro e vamos costurar em cima e por dentro da orelha. Paralelo ao segundo olho, faça a colocação da segunda orelha. Antes de finalizar a costura, coloque um pouco de fibra sintética dentro da peça. Vou utilizar uma argola para chaveiros com lagostim.
Pulo a primeira corrente, na próxima insiro a agulha e faço ponto baixo. Marco este ponto. E vamos prosseguir fazendo 7 pontos baixos no total, já contando com este primeiro. Eu vou introduzir a agulha, sempre pegando a alça de baixo da corrente. Aqui na última corrente, nós vamos fazer 3 pontos baixos. Então, faço o primeiro ponto, insiro a agulha no mesmo espaço, faço o segundo ponto baixo, novamente no mesmo ponto, faço o terceiro e último ponto baixo. Na sequência, vamos trabalhar do outro lado das correntes, pegando uma alça apenas, já escondendo este fio inicial, vamos fazer 6 pontos, um ponto para cada corrente da base. Aqui na primeira correntinha, nós vamos fazer mais 2 pontos. Primeiro ponto baixo, segundo ponto. Para iniciar a segunda volta, vou fazer 2 pontos baixos aqui onde está o marcador. Agora, retiro o marcador e coloco no primeiro ponto. Na sequência, vamos seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto da base por 6 vezes. Então, será ponto sobre ponto por 6 vezes. Pronto, fiz os 6 pontos. Na sequência, nos próximos 3 pontos baixos, eu vou fazer 2 pontos para cada ponto. Então, faço 2 pontos aqui no ponto seguinte. No próximo ponto, faço 2 pontos baixos, segundo aumento. E no próximo ponto, também faço 2 pontos baixos, o terceiro e último aumento. Na sequência, vamos fazer 6 pontos baixos, um ponto para cada ponto. Para os 2 próximos pontos, nós vamos fazer 2 pontos para cada um deles. Então, faço o primeiro aumento aqui no próximo ponto. E no último ponto da base, vamos fazer 2 pontos baixos. Segundo aumento. Então, nós finalizamos a segunda carreira
ou volta. Na sequência, vamos iniciar a terceira com um ponto baixo, marco esse primeiro ponto. Para o próximo ponto, vamos fazer 2 pontos baixos, um aumento. Na sequência, vou fazer 6 pontos, um ponto para cada ponto. Agora, nós vamos seguir fazendo um ponto baixo e no ponto seguinte, um aumento. Nós vamos repetir esta sequência de um ponto baixo, um aumento por 3 vezes. Então, aqui faço um ponto baixo, no ponto seguinte, um aumento. Esta é a segunda repetição. Faço um ponto baixo, um aumento, finalizando a terceira e última repetição. Na sequência, vamos fazer 6 pontos, sendo um ponto para cada ponto. No final da carreira, nós vamos fazer um ponto baixo, um aumento por 2 vezes. Então, fiz a primeira repetição, faço um ponto baixo, um aumento para a segunda e última. E toda esta base nós faremos na cor branca, tá? Agora eu vou cortar o meu fio e vamos fazer um acabamento com a agulha de tapeceiro. Pulo um ponto, no seguinte, levo o fio para trás, volto no último ponto e depois no ponto que acabei de saltar. Faço o acabamento aqui por trás da peça. E faço mais uma peça igual, só que na cor vermelha ou vinho. Então, terminei aqui as duas partes e na parte vermelha, você não precisa cortar o fio que está vindo do novelo, tá? Então, aqui eu vou introduzir um marcador em um ponto antes do aumento, tá? Aqui da parte da volta. Vai ficar dessa forma. Na sequência, nós vamos passar esta última alça aqui por dentro do ponto. Faço uma corrente, vou para o ponto seguinte de ambas as partes. No caso, este é o meu ponto seguinte. E faço ponto baixo. E vou contornar toda a peça com um ponto baixo. Um ponto para cada ponto, pegando sempre as duas partes. E antes de fechar completamente, eu vou colocar um pouco de fibra sintética siliconada dentro da minha peça. Para dar um aspecto mais fofo, mas é totalmente opcional, tá?
Após colocar fibra sintética, eu vou acabar de fazer o contorno. Fiz aquele acabamento que fizemos na parte anterior. Na sequência, eu vou introduzir a minha agulha bem aqui, na volta da peça. Vou pegar novamente meu fio vermelho, vou laçar, faço 2 correntes e no mesmo espaço faço 2 pontos altos, faço o primeiro ponto, agora o segundo no mesmo espaço, faço uma corrente e um ponto baixíssimo, pegando essas 2 alças de cima do ponto alto. Então, após fazer o ponto picô, venho aqui no mesmo espaço e trabalho mais 2 pontos altos. Primeiro ponto alto e segundo ponto alto no mesmo espaço. Faço 2 correntes, volto aqui no mesmo ponto e faço um ponto baixíssimo. Corto meu fio, deixando uma sobra para acabamento. E vamos repetir aqui do outro lado, pulando mais ou menos 6 pontinhos e fazendo exatamente a mesma coisa que fizemos aqui na primeira orelha. Agora, nós vamos bordar o detalhe do focinho. Então, nós vamos fazer aqui um triângulo. Eu venho mais ou menos até a segunda volta, dessa forma. Mas este bordado é bem livre, tá? Você vai fazer de acordo com a sua preferência. Depois é só preencher todo esse triângulo. Pronto, pessoal, finalizei, ficou dessa forma. Agora, eu vou separar aqui um fiozinho que tem dentro do meu fio que eu estou trabalhando, mas você pode utilizar um fio para bordar, tá? Legal é que seja um fio mais fino do que este que você fez a peça. Então, aqui eu vou fazer uns detalhes para a parte interna das orelhas, tá? Vai ficar mais ou menos dessa forma. Agora, eu vou colar 2 meia pérolas para os olhos e uma meia pérola menor para o narizinho. Passo um pouquinho de blush, mas essa parte também é opcional. E agora, vamos fazer 9 correntes. Pulo 2 correntes, na terceira introduzo a agulha e faço 2 pontos altos. No mesmo ponto, faço o segundo ponto. Agora, sigo fazendo 5 pontos altos, um ponto para cada corrente da base.
Agora, pessoal, aqui na última corrente, vamos fazer 6 pontos altos. Agora vamos prosseguir fazendo 5 pontos altos, já escondendo essa sobra de fio. Será um ponto alto para cada ponto da base. Agora que já fizemos 5 pontos altos, eu vou puxar esse fiozinho e vou cortar o excesso. Agora, no último espaço, nós vamos trabalhar 4 pontos altos, tá? Então, serão 4 pontos no mesmo ponto da base. Sigo fazendo um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto. Para iniciar a segunda volta, nós vamos fazer da seguinte forma. Vamos iniciar com 2 correntes. Aqui no primeiro ponto, introduzo a agulha e faço 2 pontos altos. Primeiro ponto, no mesmo ponto, o segundo. Se você preferir, você pode marcar o primeiro ponto. No ponto seguinte, vamos fazer também 2 pontos altos. Então, faço o primeiro e o segundo ponto. Agora, vamos fazer 5 pontos altos, um ponto para cada ponto da base.
Após fazer os 5 pontos altos, agora aqui na curva, nós vamos fazer 6 aumentos. Então, faço aqui o primeiro aumento, que são 2 pontos no mesmo ponto da base por 6 vezes. No ponto seguinte, vamos fazer o segundo aumento. No próximo ponto, faço o terceiro aumento. No próximo, o quarto aumento. Agora, o quinto aumento neste próximo ponto. E o sexto e último aumento no ponto seguinte. Após fazer os aumentos, você pode endireitar a sua peça dessa forma. Então, nós fizemos 6 aumentos. Aqui na curva, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E na sequência, nós vamos seguir fazendo 5 pontos altos, sendo um ponto para cada ponto da base. Após fazer os 5 pontos altos, nós vamos seguir fazendo 4 aumentos. Então, faço o primeiro, o segundo no próximo ponto. Agora, o terceiro. E o quarto no último ponto. Agora, você vai cortar o fio, deixar uma pequena sobra e com a agulha de tapeçaria, vamos fazer o acabamento desta peça. Trabalhe uma outra peça igual a esta, mas não corte o fio. Então, nós vamos introduzir a agulha a partir
do terceiro ponto, então pulei 2 pontos e aqui bem no terceiro ponto, introduzo a agulha e vou utilizar a cor rosa. Pode ser a mesma cor que você está utilizando na base. Passo a nova cor e trabalho 3 correntes. Coloco a sobra de fio para cima e aqui no mesmo ponto vamos seguir trabalhando 5 pontos altos. Após finalizar os 5 pontos altos, faço 2 correntes e um ponto baixíssimo bem no mesmo ponto. Depois, corto o fio. Na sequência, conto 7 pontos e no 8º introduzo a agulha e vou utilizar a cor rosa novamente. E aqui vamos repetir a parte da orelha. Então, busco o fio, faço 3 correntes. No mesmo ponto, faço 5 pontos altos. Faço 2 correntes e um ponto baixíssimo no mesmo ponto. Agora, com a cor branca, faço o anel mágico.
e dentro dele 9 pontos baixos. Após fazer os 9 pontos, corto o fio, deixando uma sobra, e repito o mesmo acabamento com a agulha de tapeçaria. Com um pouco de fio preto e uma agulha de costura, vou bordar a parte do nariz. Aqui é bem simples, é só fazer um T. Após trabalhar esta peça, vamos deixar uma sobra de fio para fazer o acabamento. E vamos trabalhar uma segunda peça, agora utilizando a mesma cor da base, dessa forma. Essa parte servirá para a parte traseira da nossa peça. Então, aqui, vamos encontrar as duas peças, verso com verso. Dessa forma. Agora, vou pegar a agulha de crochê e vou introduzir, após fazer uma corrente, no ponto anterior, dessa forma, que vai corresponder a um ponto depois da emenda, tá? Então, vou contar 1, 2, 3, introduzo a agulha, pegando as duas alças. Agora, busco o fio, como se fosse fazer um ponto baixo, trago aqui para cima e tiro as duas alças. Nós vamos fazer esse acabamento com o ponto baixo reverso. Então, venho sempre no ponto anterior, busco o fio, trago aqui para cima, laço, tiro as duas alças. Venho aqui no próximo ponto, que é o ponto anterior, busco o fio, fico com as duas alças e tiro. Dessa forma, nós vamos seguir, tá?
Pronto, pessoal, estamos chegando aqui próximo à orelha. E aqui vou introduzir dentro da corrente e pegando o ponto lá da outra parte e faço ponto baixo reverso ou ponto caranguejo. Então, venho para o próximo ponto e repito, percorrendo por toda a orelha. Agora, novamente, introduzo aqui dentro da corrente, pego o outro lado da peça, equivalente, e faço o ponto. Volto para a base e vou seguir da mesma forma. E antes de finalizar a peça, coloco um pouco de enchimento dentro e finalizo a união. Pronto, pessoal, para fazer o acabamento, eu corto o fio e vou esconder essa sobra de fio aqui por dentro da peça.
Colo os olhinhos bem na marcação aqui, na primeira volta, ó. Bem aqui na curva. Vou deixar aqui a numeração da meia pérola que eu estou utilizando na descrição do vídeo. Depois colo o narizinho centralizado desta forma. E com a cor rosa mais claro, fiz o anel mágico com 5 pontos baixos para fazer o blush. Então, fiz 2 peças. Caso você tenha feito sua peça monocromática, você pode utilizar um pouco de maquiagem, dando cor. Então, aplico aqui na bochecha e também na área interna das orelhas. Nós vamos iniciar nossa peça fazendo o nó corrediço e, na sequência, 8 correntes. Agora, eu vou pular 3 correntinhas. Na quarta, introduzo a agulha e trabalho 2 pontos altos. Sigo fazendo 3 pontos altos, sendo um ponto alto para cada corrente da base. Faço o primeiro ponto alto, na próxima corrente, segundo ponto alto, e na seguinte, o terceiro ponto alto. Agora, na última corrente, nós vamos trabalhar 6 pontos altos. Então, vamos fazer 6 pontos no mesmo ponto da base. Após finalizar todos os 6 pontos altos, nós vamos continuar fazendo 3 pontos altos aqui do outro lado, sendo um ponto para cada ponto. Aqui na primeira corrente, nós vamos introduzir a agulha e vamos trabalhar mais 3 pontos altos, totalizando 6 pontos, já contando com as correntes iniciais.
Para finalizar essa volta, introduzo a agulha na terceira corrente e faço um ponto baixíssimo. Para esta próxima volta, vamos iniciar fazendo 2 correntes, equivale a um ponto médio. Volto no mesmo espaço, busco o fio, tiro as 3 alças fazendo mais um ponto médio. No próximo ponto, introduzo a agulha, busco o fio, trabalho 2 pontos médios, no mesmo ponto. Agora, no próximo ponto, introduzo a agulha e faço 2 pontos médios, totalizando 3 aumentos com pontos médios. Para continuar, vamos fazer 3 pontos médios, sendo um ponto para cada ponto. Agora, vamos prosseguir fazendo 2 pontos médios para 6 pontos da base. Então, serão 6 aumentos. Primeiro aumento. Segundo aumento. Terceiro aumento. Quarto aumento. Quinto aumento. E agora vamos fazer o sexto e o último aumento aqui neste próximo ponto. Vamos continuar fazendo 3 pontos, um ponto para cada ponto da base. Para finalizar essa volta, nós vamos fazer 3 aumentos de pontos médios. Então, começando aqui, neste próximo ponto, faço o primeiro aumento. No ponto seguinte, vamos fazer o segundo aumento. E no último ponto da segunda volta, vamos fazer o nosso terceiro aumento de ponto médio. Finalizo fazendo um ponto baixíssimo ou alongando o meu fio, cortando e fazendo um acabamento com a agulha de tapeçaria. Agora, utilizando a mesma cor de fio, faço o nó corrediço e 5 correntes.
pego a minha peça e conto aqui, depois do arremate, venho naqueles 3 pontos e introduzo a agulha aqui neste primeiro ponto, tá? Depois do aumento, faço um ponto baixíssimo e viro as minhas correntinhas para cima desta forma. Agora, nós vamos trabalhar na corrente. Então, venho na primeira correntinha, introduzo a agulha e aqui vou fazer um ponto baixíssimo. Na segunda corrente, também faço ponto baixíssimo. Na próxima corrente, faço ponto baixo. Na corrente seguinte, ponto baixo. Laço. E na última correntinha, nós vamos fazer 5 pontos médios. Agora, do outro lado das correntes, introduzo a agulha no próximo ponto, faço um ponto baixo, no ponto seguinte, ponto baixo, e nos 2 próximos pontos, nós vamos fazer um ponto baixíssimo para cada um. Então, faço um ponto baixíssimo e um ponto baixíssimo no primeiro ponto. Ficará desta forma. Para finalizar, introduzo a agulha onde iniciei e faço um ponto baixíssimo, alongo o meu fio, corto. Trago o fio para a parte de trás da peça e com a agulha de tapeçaria eu vou fazer o acabamento. Corto este primeiro fiozinho. E vamos fazer o acabamento deste fio. Agora, nós vamos repetir o mesmo processo, iniciando com 5 correntinhas. Vamos pular um ponto, depois dessa primeira repetição, vamos no seguinte. Faço ponto baixíssimo. Coloco a corrente para a parte de cima e vamos continuar repetindo da mesma forma que da primeira vez. Então, venho aqui na primeira corrente, faço ponto baixíssimo. Na segunda correntinha, ponto baixíssimo. Nas 2 próximas correntes, vou fazer um ponto baixo para cada uma delas. Aqui neste último ponto, vamos trabalhar 5 pontos médios.
Do outro lado das correntes, nós vamos iniciar no próximo ponto, fazendo ponto baixo, no ponto seguinte, ponto baixo, e vamos finalizar fazendo 2 pontos baixíssimos, um ponto baixíssimo para cada ponto. Agora, bem onde iniciamos, no ponto inicial, vamos fazer um ponto baixíssimo e arrematar as sobras de fio. Vamos fazer uma outra base oval igual à primeira e não precisa cortar o fio que está vindo do novelo. Agora, com o fio na cor rosa, vamos fazer as duas partes internas das orelhas, tá? Da mesma forma. Ficará desta forma as orelhinhas. E, na sequência, vamos bordar o rostinho da nossa peça. Então, vou utilizar, tem que tomar cuidado com esse fio que está vindo do novelo, passar ele para a parte da frente da sua peça, e com a agulha de costura e um pouco de fio marrom, mais fino do que você usou na sua peça, vamos bordar aqui o olhinho. Então, introduzo aqui bem no primeiro ponto. Agora, vou para o último ponto da primeira carreira, aqui no pé do ponto, faço uma linha na vertical, chegando à metade do ponto, para fazer o segundo olho, e na sequência, vamos fazer o narizinho entre esses dois olhinhos, tá? Então, venho bem aqui na base dos pontos e vou fazer uma linha na horizontal. E aqui bem no meio dessa linha, eu vou fazer um outro tracinho na vertical. Vai ficar dessa forma e você pode fazer esse bordado da forma que você preferir, tá bom? Agora, com as duas peças prontas, nós vamos uni-las da seguinte forma. Com essa segunda parte, faço uma corrente. E conto aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, sexto ponto. Então, da mesma forma, eu vou contar aqui na primeira parte, ó, desde aqui da orelha, vou contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, bem nesse ponto que vamos iniciar a união das partes. Então, coloco uma peça sobre a outra, verso com verso, introduzo na segunda peça e na primeira, no mesmo ponto que havíamos marcado, e aqui faço ponto baixo.
No ponto seguinte, pego as duas peças e faço ponto baixo. Dessa forma que vamos fazer, contornando a peça. E antes de finalizar esse contorno, nós vamos fazer a colocação do enchimento, tá? A gente vai utilizar bem pouca fibra sintética para a nossa peça de hoje. Então, eu vou seguindo fazendo um ponto baixo para cada ponto da base. Venho aqui no pontinho perto da orelha, faço ponto baixo. E aqui na orelha, vamos iniciar bem aqui onde começamos, na base da orelha, faço ponto baixo. E sigo desta forma, fazendo um ponto baixo para cada ponto. Vou pegar as duas alças do ponto baixíssimo de ambas as partes. E continuaremos a união da nossa peça. Agora eu faço a colocação do enchimento dentro da minha peça e depois finalizo o fechamento. Agora eu vou fazer o acabamento com a agulha de tapeçaria. Para incrementar a peça, eu vou fazer um anel mágico, 3 correntinhas. E agora, dentro do anel mágico, vamos trabalhar 3 pontos altos.
Após fazer os 3 pontos altos, faço 3 correntes, um ponto baixíssimo dentro do anel mágico e repito. Para finalizar, vou utilizar uma argola de chaveiro com um mosquetão na ponta. Coloco no meio da minha peça e ficará desta forma. Bom, pessoal, esse é o resultado das nossas peças em crochê de hoje. Eu espero que você tenha gostado, que tenha sido proveitoso para você. Não esqueça de deixar o seu like e também inscreva-se aqui no canal caso você não seja inscrita ainda. Tô te esperando no próximo vídeo.